Você já pensou em acabar com a vida de todos os seus amigos? Não? Bom, esse cabaço aqui também não, mas ele conseguiu. E tudo isso graças à incapacidade dele de falar com mulher. Nick, você foi longe demais. Primeiro a minha gata, agora você está cagando no chão da nossa sala. Você tá me assustando, por favor. Ai, Bear, me desculpa. Você sabe que eu te amo muito, né? Você não quer me atravessar no meio, não? Macaco que é banana. Hoje eu quero comentar sobre o filme que tá na boca do povo, Obsessão. Não é à toa que esse filme tá dando o que falar no WhatsApp da sua tia, não é mesmo? Eu vi muita gente dizer que esse filme era um filme completamente assustador, era aterrorizante, era muito medo.com.br. E eu fui achando que esse filme ia ser completamente aterrorizante, assim, não me entenda mal. Ele é um bom filme de terror, é um dos melhores filmes de terror que eu vi aí nos últimos tempos. Só que na minha cabeça de Neandertal, filme de terror é aquele tipo de filme que fica dando susto toda hora, você tem que ficar assistindo assim. Aquele filme que quando tá num corredor escuro assim, o cara tá correndo, se ele olhar pra trás vai ter um... Opa, agora eu viajei. Não, aqui ó, passou. Bom, ele é um bom filme sim de terror, tem muitas cenas assustadoras, só que eu acho que ele se enquadra também, numa categoria que eu tô tentando emplacar aí, que é a categoria que eu gosto de chamar de filme zoado. Filme zoado é aquele tipo de filme que você tá assistindo ali, tá meio com frio na espinha, mas aí começam umas cenas meio bizonhas, assim, que você começa a se contorcer na cadeira, e pra mim esse é um bom filme que se enquadra nisso daí, e eu vou tentar explicar pra você agora o porquê. Bear, Nick, Ian e Sarah são 4 melhores amigos que trabalham na loja de música do pai da Sarah. Bear é perdidamente apaixonado pela Nick, só que ele não tem coragem alguma de falar pra ela e ele não sabe o momento certo. O filme até começa mostrando o Bear se declarando pra uma garçonete, meio que cenando ali uma cena completamente cabaço moment. O amigo dele, Ian, ele quer que o Bear se declara logo pra Nick pra tirar isso de uma vez por todas ali. Parece até que o Ian não bota muita fé que a Nick vai realmente corresponder ao sentimento do Bear e quer logo tirar esses paradapa aí pra, tocar em frente. Saindo da lanchonete e chegando na casa do Bear, a gente tem a primeira morte do filme e infelizmente não é a do próprio Bear, é da gatinha dele. Teve ali uma overdose de remédios. Que remédios são esses, você pergunta? Essa casa que o Bear mora é a casa que ele herdou da avó dele que faleceu. E o cara simplesmente não tirou as coisas da avó dele lá, os remédios dela tava tudo lá ainda. E o gato foi lá e ó, adentro. Assim, pra mim aqui já é culpa do Bear. Entendeu? Olha, eu sei que gato ele pode ser um bicho extremamente atentado, mas como é que o gato ia conseguir sozinho ir lá pegar o remédio da avó do cara, né? E mandar pra dentro? Por acaso ele é esse gato aqui? Vivendo o luto da sua Xaninha, Bear recebe uma ligação de ninguém mais, ninguém menos que a própria Nick, confirmando pra saber se ele vai sair com eles lá no rolê que eles sempre vão. Parece que eles sempre tem tipo uma espécie de um ritual, de um rolê que eles sempre tem que ir. Não é um ritual, né? Eu quis dizer assim que é um rolê que é um ritual, não envolve rituais. É um rolê que eles sempre vão e é um rolê de responder perguntinhas assim, de quem que é? Tá me entendendo? Só que aí o Bear, ele não consegue nem sequer falar sobre o que ele tá passando com a própria perda da gatinha dele. Ele fica tentando desviar o assunto, dando alguma outra desculpa, falando de por que ele não vai. Só que daí Nick fala assim, aconteceu isso hoje, eu perdi o meu colar de cristal na rua e eu também vou sair do meu emprego. Ou seja, o Bear vai parar de ver a Nick, né? Então assim, ele pensa, poxa, eu tenho que ir ver ela hoje porque senão eu não vou ter outra oportunidade tão boa assim pra falar com ela. A caminho do rolê, o Bear para numa dessas lojinhas de presente meio mística, procurando um cristal, desses cristais de energia, e eu não faço ideia como que isso funciona. Enquanto ele tava lá procurando esses cristais, ele vê uma caixinha de um salgueiro do desejo. Ele olha, que engraçado, e tava escrito lá assim, faça um desejo e exploda o universo. Faça um desejo e impressione os seus amigos, alguma coisa assim. Ele acha extremamente divertida essa ideia. Ele compra lá com a moça e a mulher do caixa fala alguma coisa assim, não tem devolução, viu? Se não deu certo aí, o problema é seu. Aí o Bear fica, por que né? Ela estaria me falando uma coisa dessa? É um simples graveto de salgueiro. Aí, o que acontece mesmo? Aí ele
compra o bendito salgueiro e vai pro rolê com eles. Chegando lá no rolê, o Bear fica falando pra Nick que ele comprou um presente pra ela, que isso, que aquilo, que não sei o que lá. Ele vai tentar soltar um papo ali com ela, tentar desenrolar alguma coisa, só que ele fica travando, como sempre. A única que consegue conversar com ele de fato no meio dessa confusão toda é a Sarah, que pergunta ali o que ele tava tentando dizer, meio que solta pra fora falando que ele tá triste por conta da gatinha dele que morreu, e ela vai dar um abraço bem apertado nele. No final do rolê, o Bear oferece carona pra Nick pra levar ela embora pra casa dela. É o truque mais velho do Oeste, né? Ele teria ali o momento mais perfeito pra estar sozinho com ela e poder realmente falar o que ele quer falar pra ela. Só que no meio do caminho, a conversa vai dando uma desandada, o Bear não consegue a abertura perfeita pra ele conseguir falar disso. A Nick até comenta meio que por cima, falando que ela não achou ainda a pessoa certa, ou ela ainda não achou o amor da vida dela, então dá a entender pra gente, né, pelo menos, que ela não gosta de ninguém em especial e já dá uma excluída no próprio Bear. E ela chega até a mencionar que ela acredita que a Sarah seja extremamente caidinha pelo Bear e o tonto do Bear simplesmente caga pra essa informação. Assim que chegam na casa da Nick e a Nick vai saindo do carro, o Bear chama ela de Skizzy Nick, que era o apelido de escola dela, que ela simplesmente odiava. A Nick volta até o carro e dá um esculacho no Bear, falando: por que você tá me chamando assim? Você sabe que eu não gosto que me chame assim. Por acaso você me ama? Ele poderia de fato falar ali, botar pra fora e explicar o que ele tá sentindo, e ele simplesmente fala: o quê? Você é doido? Nós somos apenas amigos. A Nick sai um pouco frustrada com essa informação e aí gera um pouco de confusão na gente, sem saber, poxa, será que ela gosta dele ou não gosta dele? Será que ela está botando pulgas? Bom, enfim, a Nick vai indo então em direção à casa dela finalmente, e o Bear, todo possesso que não conseguiu falar nada, lembrou que ele tinha comprado o presente e não conseguiu nem dar sequer o presente pra ela. Ele pega o presente ali todo, tira ali o salgueiro, toca uma musiquinha na hora que ele tira o negócio do pacote, quebra o salgueiro falando que ele quer que a Nick o ame mais do que qualquer coisa no mundo. Instantaneamente a câmera mostra a Nick lá já na porta da casa dela, virada assim pro carro, e aí só tem a silhueta dela, você não vê a cara dela. Bom, a Nick vai se aproximando do carro, falando assim: poxa, eu não posso ir pra sua casa, eu tô tão triste hoje, sabe, meu pai tá doente, assim, vamos lá pra sua casa, vamos. Eles vão pra casa dele e aí ela pede pra dormir junto com ele na cama. Ela começa a tirar a roupa ali pra dormir, deve estar calor. E aí o Bear fica assim, sem entender nada também. Lógico, pra gente é meio nítido que o desejo já funcionou, só que até o momento a Nick tá agindo normal. Durante o filme todo ela fica tendo alguns colapsos nervosos ali, onde ela tá simplesmente, ai meu Deus, o que tá acontecendo, não sei o que, e aí do nada ela volta e fala assim: Bear, meu lindo Bear, você quer um sanduíche de geleia com pasta de amendoim? Está aqui na minha calcinha, vem pegar. O que faz a gente pensar que, poxa, talvez essa não seja a Nick de fato e ela só agora ama ele. Talvez essa só seja Desculpa, eu não posso começar a fazer vídeo do nada e começar a trazer piadas já antigas. E essa dúvida meio que fica só na gente mesmo, porque o Bear, ele fica estranho, mas no começo ele tá adorando. Nesses primeiros dias ali, tudo tá indo muito bem, tudo tá indo muito legal, é um romance extremamente lindo, os dois estão se amando. Quer dizer, a Nick está amando demais o Bear, e o Bear também tá ali, ó. E aí todos os amigos dele ali, o círculo dele, ele fica se perguntando o que aconteceu, por que a Nick tá assim do nada, ela nunca foi assim, e agora ela tá perdidamente apaixonada com ele. E é a partir daí que algumas das coisas mais bizonhas começam a acontecer, meu caro telespec. A Nick começa a acordar no meio da noite, fica vigiando ali o Bear dormir e começa a fazer algumas outras coisas bem esquisitas, tipo desenterrar a gatinha dele e fazer uma espécie de um funeral no meio da cozinha. A vida vai seguindo, o Bear acorda num dia tranquilo, e ela simplesmente parece bem normal. Prepara ali um lanchinho para ele levar de almoço no trabalho, né? E aí a gente vê que ela preparou também uma surpresa ali, uma decoração nova ali na sala deles. Ela selou a porta da sala com silver tape ali pra ele não sair, né? E aí ele começa a tentar abrir a porta assim, ela fala assim: ai amor, parece que não vai dar pra você ir trabalhar hoje, né? Bom, chegando no trabalho, o Bear começa a trocar uma ideia ali com a Sarah, que mostra que eles são bem próximos.
E ela mostra que ela já tá preocupada com ele, que ela não tá entendendo ali muito bem qual que é desse relacionamento da Nick com o Bear. E ela também comenta sobre estar esperando uma carta ali de aprovação da faculdade e tal. E durante esse diálogo da Sarah com o Bear tá ali abrindo o lanche que a Nick fez, começa a mandar ver no lanche ali. Ele começa meio que se sentir um pouco mal, a Sarah até comenta ali que tá meio fedido. E a gente fica pensando assim, poxa, foi a Nick que fez esse lanche pra ele, né? O que será que ela botou ali? Ela botou o que, será? Ela botou a gata do Bear. A que morreu. Aí a Sarah fica perguntando ali pra ele o que é aquilo ali e ele não conta, ele não fala. Ele não fala pra ninguém, porque ele ama muito ela. Vai se passando diversos momentos do filme e nós e o besta do Bear, a gente fica sendo lembrado diversas vezes ali pelo filme de que a Nick não é a Nick de verdade. Ela tá, de certa forma, presa. Em um dado momento, o Bear finalmente começa a dar um pouco mais de olhar para essas pistas e ele chega a ligar no saque do salgueiro. Ele olha lá na embalagenzinha lá, digita o 0800, começa a conversar com um cara todo burocrático lá. O cara tá falando meio que como se ele já tivesse passado por aquilo ali várias vezes, né? E aí o Bear pergunta ali pra ele, ele fez um pedido, esse pedido aparentemente deu certo, só que ele queria desfazer o pedido. E aí o cara na linha fala assim, então, não dá pra desfazer não. Mas o cara explica que se ele desejou alguma coisa para que uma pessoa ficasse amarrada na outra, essa pessoa só vai ser libertada quando a pessoa que fez o desejo, no caso o Bear, fosse ó. O Bear, ele parece que ele não bota muita fé no que o cara tava falando ali na linha, ele pode pensar, poxa, deve ser só algum cara tentando me enganar, me dar um trote, alguma coisa assim, né? E aí o cara do telefone só fala assim pra ele, você quer falar com ela? Aí o Bear fica assim, como assim? Com quem? Aí ele, com a Nick. Aí ela começa a gritar no telefone. Ó. Arrepiei. Agora então o Bear descobre de fato que ele fez uma baita de uma cagada, só que ele não quer acreditar tanto, ou pelo menos ele não parece que ele tá achando isso tão ruim, porque agora ele tem tudo o que ele sempre sonhou. Ele idealizou ela como a solucionadora de todos os problemas dele, só que agora ela é o maior problema dele. E aí ele vive se declarando ali pra Nick, ele pega a Nick e fala assim, nossa, você é a coisa mais linda, eu te amo muito. E aí o coisa ruim que tá dentro da Nick, né, que tá controlando a Nick, fala assim, eu também te amo. Vira um romance lindo, lindo. Só que menos a Nick, né? A Nick de verdade, que aparentemente tá lá dentro ainda, presa de alguma forma, não deve estar gostando muito disso, não. Em um dado momento do filme, eles saem pra um rolê ali na casa do Ian, só que o Ian tinha chamado somente o Bear, porque por conta de tudo que tava acontecendo ali com o Bear, ele tava ficando muito afastado, porque ele tava passando tempo demais com a Nick, o Ian não tava vendo mais o Bear e ele tava achando que o problema era a Nick, que a Nick que tava estragando tudo, porque ela era a esquisinique das ideias. Só que como ele é um pau mandado da namorada possuída dele, ele leva ela junto nesse rolê. Chegando lá, o pessoal tá jogando algum tipo de jogo de desafio, alguma coisa assim, e o desafio que cai pro Bear é justamente beijar a pessoa que tá à esquerda da roda dele. E quem tá à esquerda dele, infelizmente não é a Nick, é a Sarah. E aí eles ficam meio que se olhando estranho assim, e aí a Nick levanta toda putaça, dá a volta assim na rodinha do Bear e fica ali do lado esquerdo dele pra ele poder beijar a Nick, não a Sarah. Bom, e aí todo mundo fica achando meio esquisito, assim, esse comportamento dela ali durante a festa. Ela também tem um colapso nervosaço ali, ela começa gritando, não sou eu, gente, não sou eu. Pega uma garrafa, assim, quebra na cabeça, assim, começa a furar a cara toda, assim, e todo mundo fica, nossa, o que tá acontecendo? E ela tá ficando doida, e aí do nada ela começa a sorrir. O Bear leva ela correndo pro hospital, só que ela se recusa a ter atendimento, porque, gente, eu não sei se eu fui claro aqui, não é a Nick, né, ali dentro. Então é claro que um demônio interdimensional não precisa de cuidados. Então o Bear leva ela de volta pra casa, e aí ele tenta aí de fato dar uma primeira briga com ela, e aí ela bota ele pra mamar. Ela começa a fazer umas coisas realmente assustadoras agora. E chega até a ser engraçado que tem uma cena que ela tá assustando ele, daí ela faz um negócio tipo assim, ela pega e fala assim, essa cena é engraçada. No contexto, assim, né, do humor, ela é bem engraçada. A gente tirar, né, toda a questão de que ela está sendo presa por um pedido de um... engraçado.
sabe? E aí durante essa noite, desse mesmo dia, o Bear recebe um WhatsApp da Sarah falando que ela quer muito conversar com ele, que ela tem um assunto muito urgente pra falar com ele. E aí o Bear fica tentando desviar, falando, não, eu não posso. Mas aí a Sarah fala, se você não vier até mim, eu vou até você. E se a Sarah for lá, o bagulho, né, ficaria muito pior. O Bear levantou da cama e a Nick ficou lá deitada. E aí a Nick tava lá meio que sussurrando pra ele, falando que ela queria que o Bear matasse ela, porque ela não tava mais aguentando aquilo ali. E aí essa é a primeira vez que a gente consegue ver ela, a Nick de verdade, falando ali dentro do corpo, sem ela tá... E aí a gente pensa assim, poxa, o Bear ele vai conversar com ela de volta agora, eles vão, né, fazer alguma coisa pra tentar arrumar. E aí o Bear fala a frase mais esquisita, ele fala, é tão ruim assim ser a minha namorada? Pois é, gente, esse mundo aí tá hoje, hein? Chegando lá no ponto de encontro onde a Sarah tinha pedido, a Sarah tá no carro e aí o Bear entra no carro pra conversar com ela. E basicamente o assunto que ela queria tratar ali com ele é que ela tava com a carta, né, com a última carta da faculdade pra saber se ela tinha sido aprovada e ela queria abrir junto com o Bear. Olha só, que momento fofo, né? Tudo pra ser um momento muito fofo. E aí a Sarah, ela, antes de abrir a carta, ela começa a falar assim que ela tá muito preocupada com o Bear, de que ela acha que a Nick tá usando o Bear, que lá no jogo, né, ela tava à esquerda dele e que eles tinham esse beijado. E aí cria um clima extremamente romântico ali, a gente fica pensando, poxa, que bonito, cara. Isso aí é um verdadeiro romance que poderia ter acontecido se o Bear não fosse um baita de um cabaço, tomasse logo fora da Nick pra ele poder ter uma relação legal ali com a Sarah. Mas infelizmente não acontece. E o que acontece, você me pergunta? Eles se beijam lá dentro do Honda Fit? Bom, a Sarah dá um beijo. O Bear não. O que a Sarah beija? A Sarah beija um tijolo e depois ela beija o volante. A Nick, ela vem voando assim e ela arrebenta o vidro do carro, começa a pegar a cabeça da Sarah e toma no volante. A cabeça da Sarah fica que nem um purê de batata. E aí o Bear fica todo em choque. Nossa, você matou uma pessoa, Nick. Meu Deus do céu. Bom, aí ele ajuda a Nick a esconder o corpo. Né? Fazer o quê, né? Vai lá, ajuda lá a sua namorada possuída, demoníaca, assassina. Você que quis, cara. Bom, depois ali que eles acabam de cometer um assassinato, né, ali, e o Bear é cúmplice ali de ocultação de cadáver, a Nick solta uma frase assim tão fofa assim, você ainda me acha linda? Você me acha tão bonita ainda? A Nick não, né? O Demonique. Gostaram dessa? E aí, lógico que o Bear agora ele tá realmente, né, assim, ele tá pilhadaço. Ele dispara lá contra a lojinha de coisas místicas onde ele comprou o salgueiro. Pega lá os últimos salgueiros que sobrou e o vendedor da loja tá falando assim, meu, cara, vê aí, calme down com essa atitude, meu calabreso. Eu preciso desse salgueiro aqui, não sei o que. Ele tira assim da embalagem, ele tenta quebrar o salgueiro e torta o salgueiro e não quebra. E o cara fala assim, você não leu, né, os termos de uso, aparentemente. Você só pode fazer um pedido, meu caro. Você quebrou o salgueiro, você gastou seu pedido, não tem mais como. Tem que tomar cuidado com o seu pedido. O que você pediu? O cara, ele não... Tá cheio de sangue, né? O Bear tá cheio de sangue ali. Com certeza não foi uma coisa boa que ele pediu. Enfim, ele pega ali os últimos salgueiros que sobrou e vai pra casa do Ian. Porque se ele não pode fazer o pedido, ele pensa assim, poxa, o meu amigo pode pedir por mim, né? E aí ele leva lá pro Ian, tenta explicar toda a história pro Ian. O Ian, ele é um pouco meio tapado assim também, ele não consegue comprar muita ideia do Bear. E é o mais sensato ali até o momento, se fazer, não acreditar no que o Bear tá falando, porque é meio que loucura isso. O Bear fala pra ele assim, cara, você tem que pedir pra que eu nunca tenha feito esse pedido. E aí ele acha que fazendo isso vai contornar toda a situação. Só que o Ian não compra essa ideia do Bear e ele quebra o salgueiro pedindo $1 bilhão. Porque ele tá falando assim, esse cara tá louco, né? Ele tá aí com uma namorada esquisita pra caramba. Eu não vou ficar dando trela pra esse cara. Então se ele quer que eu faça uma brincadeira aqui, toma $1 bilhão. Começa a chover um monte de rolo de nota de dólar. E o Bear corre assim de volta pra casa da onde ele tá com a Nick. E aí a Nick tá lá esperando ele com um trabuco na mão. E na sala ao lado tá a Sarah, toda desfigurada assim numa cadeira. E aí enquanto o Bear tá processando tudo isso que aconteceu, o Ian entra do nada na casa assim do Bear, falando, cara, deu certo, eu tô muito rico, deu certo, o salgueiro realmente dá certo. A Nick faz assim no Ian, uau, a cabeça assim do Ian, matando-o efetivamente. Bom, o Bear, ele começa a entender, né, que talvez ali as coisas saíram um pouco do controle. Ele vai até o banheiro, acessa ali rapidamente ao armário do banheiro, onde ele vê os remédios da avó dele. Tais remédios que
ocasionou ali na perca da vida da gatinha dele. Abre ali o frasco dos remédios e ele fica ali no banheiro esperando, né? Agora sim ele entendeu de fato que o que ele tem que fazer é ele sair da vida da Nick para que tudo isso quebre e pare de se transformar numa corrente de assassinatos. Só que enquanto ele tá só refletindo ali, terminando de mastigar aqueles comprimidos, a gente escuta a música da caixinha de salgueiro. Tinha mais um salgueiro. Bom, só tem a Nick na casa. Pois é, a Nick fez um desejo. E aí a gente só vê o Bear levantando do banheiro com uma expressão um pouco mais tranquila no rosto. Ele vê a Nick e aí ele abraça a Nick e aí a gente entende que a Nick fez um pedido e que fez o mesmo pedido que o Bear, que ele ficasse perdidamente apaixonado por ela. E aí agora a gente tem ali dois... eu não sei nem como que classifica isso, mas duas pessoas possuídas ali agora, dividindo um único amor, um único corpo ali. É a coisa mais linda. Só que aí nada ganha do remedinho da avó do Bear. Começa a dar uma convulsionada e a Nick ganha consciência e ela começa a esgoelar, porque, né, agora ela se liberou ali e tá vendo toda a merda que aconteceu. Bom, a moral desse filme é a seguinte: não contrate os amigos da sua filha para trabalhar todos na sua loja. Um deles pode ser um cabaço que tem medo de falar com mulher e acabar com tudo. Abraço.